Seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa live. Como os ciclos da vida influenciam na nossa felicidade. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas aí para estarem nessa live. Agora às 20 horas, iniciando. Convidem as pessoas, mulheres, venham com papel e caneta para estar anotando aí todos os insights, todo o ensinamento mesmo, né? A explicação que eu vou trazer sobre esse assunto. Inclusive eu falei que são 8 grandes ciclos. O que seriam esses 8 grandes ciclos, não é mesmo? Então vamos lá, vamos convidando as pessoas. Deixa eu já convidar aqui algumas pessoas. Vamos entrando nessa live de quarta-feira às 20 horas. Vamos chegando, vamos convidando as amigas, os amigos, as pessoas que você tem aí de contato do Instagram. E se não der para convidar, não tem problema. O importante é que você fique aqui comigo. Vai ser breve essa live, com certeza, de conteúdo, de ensinamentos, de viradas de chave. Sempre tem, né? Sempre tem uma virada de chave, que é bem importante. Então, vamos lá. Vamos lá. Convidar mais umas pessoas aqui e já vamos começar. Então vamos lá. Seja mais uma vez bem-vinda a essa live, onde vamos falar sobre os grandes ciclos da vida, não é mesmo? Afinal, o que seriam esses ciclos? E o que a gente tem para dizer sobre felicidade? Eu vou começar esse tema aqui com vocês, trazendo até uma reflexão sobre a pessoa que fala assim, puxa, eu tenho um sonho de viajar ao mundo, eu tenho um sonho de adquirir uma casa, uma mansão, um condomínio, de comprar aquele apartamento, de comprar aquele carro, eu tenho um sonho de casar. E muitas vezes os sonhos, né, são lugares onde a gente deposita a felicidade, né? Eu já trouxe aqui em outros momentos lives falando sobre felicidade. Para quem ainda está aqui no meu perfil, mas não me conhece muito, o que eu faço aqui, né? Eu sou Roberta, moro em Curitiba, me considero aí uma apaixonada por pessoas, pelo desenvolvimento humano. Há alguns anos aí eu já estou nesse processo de desenvolvimento. Sejam muito bem-vindas, boa noite Regiane, boa noite Karina. E nesse processo de desenvolvimento, eu venho estudando aí esse comportamento humano, principalmente das mulheres, né? O que nós mulheres precisamos entender um pouco mais da nossa vida, né? Dos nossos ciclos, das nossas realidades como mulher, para ter aí esse fundamento dessa felicidade. Como eu falei, esses dias eu vi um post da pessoa falando, fulana, você viaja tanto, o que você precisa, o que você faz da vida para viajar tanto, né? E essa pessoa respondeu, olha, primeiro lugar que antes de ter ser sonho, tem que virar uma meta. Depois que vira uma meta, tem que virar um plano. Depois que vira um plano, tem que virar uma organização e um foco no que você quer. E para tudo isso, você precisa se conhecer. Porque muitas vezes você está desejando, você está em busca de algo um sonho de outra pessoa, ou a vitrine da outra pessoa, aqui no Instagram principalmente, no YouTube, em outros canais aqui de redes sociais, temos aí o momento, né, das redes sociais, faz com que a gente acabe
olhando muito a vida do outro, né? E se projetando na vitrine que a pessoa mostra, né? Com as viagens, com a vida que ela está mostrando. E cada um, claro, tem a sua vida. E quando a gente fala de ciclos, eu vou até trazer aqui para você algo que vai parecer que nós somos todos e todas dentro de uma única caixinha, mas não. Cada um tem aí a sua individualidade, cada um de nós somos únicos, né? Não somos iguais de maneira nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas, elas também na hora de querer, de ter um sonho, de olhar para algo que elas querem ou que elas enxergam que é a felicidade da vida delas, olha, eu só vou ser feliz se eu for fazer essa viagem, eu só vou ser feliz na vida no dia que eu realizar esse sonho da minha casa, de casar, de ter filhos, de, enfim, qualquer outra realização, porque a realização é importante, né? De conquistar algo na empresa, isso faz parte, isso são conquistas, né? E muitas vezes a gente não entende que essa felicidade, essa busca, ela também está atrelada a ciclos da nossa vida. Por isso que eu falei que vou trazer aqui para você esses 8 grandes ciclos, tá? Então aí você que já tá aí, vai anotando aí com papel e caneta, porque eu vou estar explicando um pouco mais o que seriam esses 8 grandes ciclos, né? Aí de acordo com a psicologia positiva, a neurociência, a medicina, né? Por que não? Porque, afinal, esses 8 grandes ciclos estão ligados à nossa jornada de vida. E ela começa no primeiro ciclo. O primeiro ciclo é o nosso período do pré-natal, da concepção até o nosso nascimento. Então esse é o nosso primeiro ciclo, desde quando fomos concebidos pelos nossos pais até o nosso nascimento. E aí acaba sendo isso independente de ser homem ou de ser mulher, né, de ser menino ou menina. Isso acaba sendo igual para todo mundo em relação a esse ciclo. Porque aí nascemos com a necessidade da atenção, do amor, de alguém nos dar o cuidado, de ter ali esse cuidado em relação à nossa fragilidade como um recém-nascido. Então esse é o primeiro nosso grande ciclo, que é o pré-natal. Depois o segundo ciclo, eu vou falar de todos e depois a gente vai parar aqui em um especificamente, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, relacionado a essa questão da felicidade. Então já trouxe aqui algo bem embasando ali inicialmente essa questão da felicidade, pensando nessa questão do sonho, né? E muitas vezes as pessoas, elas têm sonho de outras pessoas, né? Ou que elas visualizam na vida das outras pessoas. E essa questão cronológica, ou seja, da nossa idade mesmo, cronológica, muitas vezes o que um jovem de 15 anos sonha, ou quer ter, ou deseja, não é a mesma coisa que uma mulher ou um homem de 45, 50 anos quer. Então, isso já mostra como é diferente essa questão do entendimento de buscar essa felicidade ou de estar, né, buscando esse estado de felicidade. Mas vamos lá, vamos agora para o segundo grande ciclo. O segundo grande ciclo, ele é do período da primeira infância, que é desde que nós nascemos até os 3 anos de idade. Então, desde que nós nascemos até os 3 anos de idade é a nossa primeira infância. Esse é o segundo ciclo. Que aí estamos aprendendo a andar, aprendendo a comer, tudo bonitinho, né? Aquele período de bebê aí com a fase de criança. Depois nós temos aí o terceiro ciclo, que é o período da segunda infância. Então, a primeira infância, segunda infância, que é dos 3 aos 6 anos, tá? Então, esse período da segunda infância, a criança está indo para a escola, começando a ir para a escola, aprendendo a andar de bicicleta, criando aí aprendizados cognitivos, né, físicos e intelectuais e também emocionais. E aí é que tá também uma grande questão, que nós, desde a concepção até esse período dos 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, estamos aí, está sendo formada nossas conexões neurais. Já falei bastante aqui para vocês sobre isso, que é a nossa sinapses neurais, que são de aprendizados. Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Repetindo, né? Como que a gente aprendeu a tabuada? Repetindo. Então, por repetição,
a gente está fazendo essas conexões em áreas de aprendizado e nesse período da segunda infância, estamos aí totalmente nesse aprendizado. E a criança, né, principalmente até os 6 anos, ela é como uma esponjinha, né? Você deve ter ouvido falar isso. Absorve tudo. Então você fala uma vez, a criança já absorveu aquele aprendizado, ou ela vê um comportamento das pessoas, dos pais, tios, pessoas que convivem ali com essa criança na escola, no ambiente escolar, na televisão, hoje em dia mais na internet, né? E aí aquela criança é aquela esponjinha onde está absorvendo tudo. O quarto grande ciclo é o período da terceira infância, que é dos 6 aos 12 anos. Então, até os 12 anos ainda é criança, né? A gente vê muita, hoje em dia, até nos vídeos, né, da internet, crianças com comportamentos de adulto, mas ali, biologicamente, cronologicamente, são crianças até os 12 anos. E é bem importante respeitar esse... Boa noite, Cris! É importante respeitar essa questão da idade cronológica. Então, vamos lá. O primeiro grande ciclo é da nossa concepção até o nascimento, que é o pré-natal. O segundo grande ciclo é do nosso nascimento até os 3 anos, que é a primeira infância. Dos 3 aos 6 anos é a segunda infância. E dos 6 aos 12 anos é o quarto período, né, que é a terceira infância. Então, veja, todo esse período tem a ver aí com a nossa base, né? O nosso, como somos formados, o que aprendemos, o que levamos para a vida. E isso vai fazer diferença, sim, nos nossos ciclos da vida. Vai fazer diferença na nossa jornada, porque muitas vezes o que essa criança dos 0 aos 12 anos absorveu de comportamento, o ambiente que ela cresceu, a forma que ela captou ali todos os aprendizados, as repetições, muitas vezes vai ser o que vai facilitar que ela vai ser uma criança mais resiliente em relação às mudanças, em relação aos desafios, ou também que vai ser algo muito mais doloroso. Sabe aquela história de que o ponto de vista do outro? Então, muitas vezes, por isso que eu falo que tem a ver com essa forma de analisar a felicidade, ela justamente está dentro dessa base. Mas eu não vou focar nessa base, eu só trouxe como conhecimento para vocês. Então, esses 4 primeiros grandes ciclos, independente de ser menino ou menina, né? Criança, menino ou menina, eles são, vamos dizer assim, iguais para todo mundo. Mas é como eu falei para vocês, a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha, porque não somos, né? Não estamos aí divididos em categoria, menino e menina, idade de 0 até 3, 3 até 6. Só que é uma forma da gente interpretar biologicamente como nós funcionamos aí em relação às nossas idades, né? E a partir dos 12 anos, entramos aí no período da adolescência. Então, dos 12 aos 20 anos é o período da tão conhecida e famosa adolescência. E que sim, nossa, eu já ouvi muito, inclusive já ouvi o meu marido falar, outras pessoas falarem assim, a minha vida foi tão difícil em alguma situação que eu não tive adolescência. Eu não sei o que é ter infância. Eu passei direto nessa fase. Nossa, eu não tive crise. Porque a pessoa, muito, né, dependendo ali da nossa geração, né, a geração aí X, a geração Baby Boomers, algumas gerações, elas realmente pularam vamos dizer assim, alguns períodos. Mas não pularam pela questão de idade. Não, elas estavam ali cumprindo esse período, só que pela questão do comportamento, da vivência, da estrutura familiar, elas acabaram tendo que, já vou trabalhar, já vou fazer atividades, vamos dizer assim, de adultos dentro do período da adolescência, por exemplo, né? Ou até dentro do período da infância. Então, é como eu falei, eu não vou focar em todos, vou focar somente um aqui, tá? Só que os 8 grandes ciclos, eles têm a ver com a nossa jornada de vida, né? Então, esse 5º grande ciclo é o período adolescente e ele é grande, porque ali tá no momento de descobertas, de habilidades sociais, né? De conhecer pessoas, de saber se comunicar, de saber se vai ser influenciado ou vai influenciar, saber se vai namorar, se vai casar, se vai fazer, enfim, se vai estudar, se vai... Então, assim, realmente, vamos dizer assim, esse período é um turbilhão de emoções.
E quando chegamos, né, nesse período da adolescência, antes da vida adulta, passamos por várias situações e que se lá na base ficou alguma coisa que não foi, um ciclo que não foi fechado corretamente, é aí que começam os desafios. E esses desafios, eles impedem ou eles interferem na busca da felicidade. Então, no período da adolescência, já pensando na mulher em específico, é o período de transição também da menarca, ou seja, a primeira menstruação da mulher. Então, a primeira menstruação acontece nesse período. Então, além de ter toda a transição da idade cronológica, a mulher, né, que no caso a menina, está passando de menina para mulher, né, biologicamente falando. Então, aí começam as questões que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. O sexto grande ciclo é o período do início da vida adulta, que é dos 21 anos aos 40 anos, tá? Então, dos 21 aos 40 anos, boa noite, vão convidando aí, mulherada, para outras amigas aí, que tem muito conteúdo rico aqui hoje. Então, esse sexto período é o período da vida adulta, dos 21 aos 40 anos. Então, é uma idade, assim, né, que já passou naquela questão da descoberta, mas ainda tem gente ainda se descobrindo e tá tudo bem, é bem comum. Só que entra também a energia de fazer, muita mudança, aceitar desafios, estar disposta a abraçar o mundo, não achar ruim, né, não fazer nada assim, não vou fazer porque vou pensar, não pensa muito. Claro, é o que eu falei, salvo exceções, porque nós não somos dentro de uma caixinha só. Todos nós somos diferentes e temos aí nossa individualidade, temos aí cada uma de nós perfis comportamentais diferentes. Só que estamos aí, além de ter passado pelo período como mulher da menarca, que é a primeira menstruação, que é uma explosão de emoções, de sensações, de novidades emocionais, quando chegamos aí na vida adulta, entramos no período da ciclicidade, né? E o período da ciclicidade tem a ver ali com toda a questão hormonal, da ovulatória, da questão da menstruação e também da questão de ter o primeiro filho, de casar, enfim. Então, olha quanta coisa acontece. Por isso que é importante a gente entender que quando se trata da mulher, a gente tem as nossas peculiaridades. E a peculiaridade são justamente essa, né? Que temos aí útero, temos ovário, temos órgãos que homens não têm. E aí entra a questão da gente entender um pouco mais. E até voltando à primeira coisa que eu falei pra vocês, a pessoa falava assim: como é que eu faço pra viajar? Olha, sonho, primeiro tem a meta pra você transformar num sonho. Olha, mas também tem o planejamento. Mas depois disso, tem aí um foco no que realmente você quer. Mas como que eu sei o que eu quero? Tem a busca do autoconhecimento. Então, assim, acaba virando um ciclo e que se a pessoa vamos dizer, uma moça de 15 anos, é óbvio que talvez, né? Óbvio não. É óbvio que ela não vai estar com o mesmo sonho, o mesmo desejo que uma mulher aí já, né, dentro da vida adulta de 35 anos. São períodos diferentes. Olha a importância da gente entender esses ciclos para respeitar a nós mesmas, porque muitas vezes a gente deseja alguma coisa, ou se culpa demais, ou se cobra demais em relação a alguma coisa, de ciclos que a gente já passou, né? De coisas que a gente já passou, e aí a gente fica se cobrando de coisas que já passou, mas tem a ver com aquela idade, né? Às vezes, nossa, quando eu tinha a idade tal, nossa, eu não tinha cabeça, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas teve que passar, são experiências, são desafios. E aí é que tá também a grande questão, né? Tá a grande questão, que independente dessa idade cronológica, tem a idade biológica. Então eu pergunto pra você, hoje, você mulheres que estão aqui, se você falar assim, eu perguntar quantos anos você tem, você vai dizer aí ou você vai pensar. Mas assim, emocionalmente, qual idade você se dá? Né? Biologicamente, por exemplo, o que é biologicamente? Olha, eu tenho 50 anos, mas eu sinto que eu tenho uma disposição de 40, né? Então isso é biologicamente, porque eu me cuido mais. Mas tem gente que tá com 50 e tem disposição de 80, vamos dizer, né? Eu conheci uma pessoa que teve aí um envelhecimento precoce. E esse envelhecimento precoce foi biológico, né? Foi por tanta questão de sofrimento. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Então, olha quantas coisas que tem dentro desses ciclos
e eles vão se encaixando de acordo com o que você vai avaliando. Tá fazendo sentido aí, mulheres que estão aí? Deem um oi, estão ouvindo? Podem ir falando comigo aqui, que eu disparo a falar para não me estender, ó, porque já passou 20 minutos. Mas se quiserem falar, isso, dá um coraçãozinho aí para o Instagram entregar mais essa live e vamos que vamos. E aí, vamos lá. Então nós estamos no 6º período, que é essa vida adulta, a vida adulta, o início da vida adulta, né, de todo nosso ser humano, mas principalmente da mulher, que entra o período da ciclicidade. E depois nós temos o período da vida intermediária, o 7º grande ciclo. O 7º grande ciclo, ó, tá vendo? Eu tinha falado 8, né? Então tá chegando. O 7º grande ciclo da vida intermediária é dos 40 aos 65 anos de idade. Então, nesse período, a mulher volta para uma outra transição em relação hormonal, principalmente em relação ao período da ciclicidade dela, que é o período da menopausa. Então, essa mulher, né, eu inclusive tô já nesse período, dentro desse período da idade, do período de transição, que é da idade adulta intermediária. E aí começam outras questões, principalmente se questionar sobre a tua existência, se questionar, nossa, qual que é meu legado? E se acontecer de eu, né, morrer? Ou se acontecer alguma coisa comigo? E se, aí você faz vários e se's, né, se questionando, e aí começam a vir questionamentos mesmo, de questionamento existencial, né, por que eu tô aqui, o que eu tenho que fazer? A vida é só trabalhar e pagar conta? Não, claro que não. Ou a vida é só, né, nascer, passar pelo pré-adolescente, entrar na faculdade, casar, ter filho, ficar velho, pagar conta, se aposentar e morrer? É claro que não. E antigamente existia essa forma de pensar, de forma assim cultural até, né? Muito enraizada na nossa cultura esse padrão. Só que nós estamos numa geração onde os padrões estão sendo quebrados. E por que eles estão sendo quebrados? Por mal? Não, de maneira nenhuma. Quantas de vocês, quando olham para a sua geração, mãe, avó, tá falando em mulheres, né? Mãe, avó, bisavó, tias, você fala assim, nossa, quando eu envelhecer, eu não quero ter esse comportamento. Ou eu quero envelhecer dessa maneira, eu não quero envelhecer igual essa pessoa, dessa forma. Não quero fazer as mesmas coisas. Claro, você respeita. Só que você começa a ver as coisas que você não quer mais. E quando você começa a ver as coisas que vêm da tua geração e você fala, eu não quero chegar com a idade delas dessa maneira, pensando dessa maneira, agindo dessa maneira, você começa a buscar a sua maneira. Faz sentido? Você começa a buscar a sua maneira. E aí é que entra, aí vamos dizer, a virada de chave, como falam, né? A ativação da mulher. A mulher, ela se ativa na sua existência de querer mais, de querer ter longevidade, né? Porque hoje já tem um estudo, eu acabei não indo atrás desse estudo, mas já tem um estudo recente que as mulheres aí estão com a expectativa de vida muito maior, coisa aí de 10 anos a mais do que a geração anterior. E faz total sentido, né, gente? Faz total sentido. Porque as pessoas estão buscando se cuidar mais em relação à saúde, em relação ao corpo, em relação à mente, né? Então, tudo isso vai virando vamos dizer assim, vai virando essa engrenagem dos 8 grandes ciclos. Então, se o 7º grande ciclo, né, é a nossa período da vida intermediária, que é até os 65 anos, e depois vem o último, que é o 8º grande ciclo. O 8º grande ciclo é o período da vida adulta tardia, mais conhecida como a vida adulta tardia, que também é conhecido como o período da vida completa para a mulher. A vida completa para a mulher. Por quê? Porque a mulher já encerrou toda essa questão da menopausa, da ciclicidade. Ela não tem mais ali os ciclos, né, menstrual principalmente. E aí os hormônios, vamos dizer assim, que eles entram numa estabilidade. E aí, o que uma mulher a partir de 65 anos começa a buscar? Já parou para pensar? Então, você faz essa reflexão. Qual que é a sua idade cronológica hoje e qual que é a sua idade emocional? O que você acha que a tua idade emocional está buscando?
Quando eu falo idade emocional, é o que as suas emoções querem, o que as suas emoções desejam, quais são os seus sonhos, quais são suas metas, quais são as realizações que você deseja. Faz sentido? Porque olha, lembra que eu falei lá no começo? A pessoa estava buscando um sonho de acordo com a vitrine da outra pessoa, né? Então, quando você olha a vitrine da outra pessoa, não é a mesma coisa, é óbvio que não. Porque você, às vezes, inclusive, pauta essa felicidade, vamos dizer assim, acredita que essa felicidade, ela está ligada, boa noite, mulheres, estão chegando agora, já começamos aí uns 20 e pouquinhos minutos, daqui a pouquinho eu vou deixar gravada lá também, e anotem aí, eu vou estar repetindo o que seriam esses 8 grandes ciclos, tá? E essa pessoa, ela impede sim de ter a felicidade plena, uma felicidade interna, porque veja bem, agora eu vou entrar um pouquinho nessa questão da felicidade. Porque essa felicidade, tem estudos aí, né? Tem vários estudos sobre felicidade. Eu buscando aí nos estudos da ciência da felicidade, baseada na psicologia positiva, na neurociência, eles falam que a felicidade, ela está aí dentro de um campo, de ser feliz. E ser é diferente de estar. Por quê? Porque o estado de felicidade é assim. Qual é o estado que eu estou agora? Eu estou num estado de alegria, de entusiasmo, estou me sentindo bem porque eu estou aqui nesse momento conversando com você, fazendo essa live, ou no momento que eu estou fazendo um trabalho, ou no momento que eu estou com a minha família, eu estou num estado de felicidade. Só que se eu estou passando por algum desafio na minha vida, momentâneo, eu não estou mais feliz. Então, assim, esse estado, percebe que ele se torna muito vulnerável? E aí é que tá. De acordo com os ciclos, a felicidade dentro daquela idade da criança, por exemplo, que vai ali até os 12 anos, é totalmente uma. De repente, se você perguntar hoje para uma criança, você que tem uma criança em casa até 12 anos, você perguntar, você é feliz? Faz esse teste, pergunta se você tem uma criança em casa ou tem né, filhos, sobrinhos próximos, pergunta para essa criança mesmo de 12 anos. Criança, né? Vamos lá, Júlia, vou dar um exemplo aqui. Júlia, você é feliz? Essa criança vai falar que sim. Eu acho que vai ser difícil você ouvir um não, né? Porque pra criança, ela tá ali naquele momento de descoberta. Se ela estiver passando por situações aí na família, talvez ela vai falar que ela tá triste, mas ela nunca vai dizer que ela não está feliz. Faz sentido? Agora, a partir dos 12 anos, que entra esse período da adolescência, que inclusive para as meninas, né, que estão virando mulheres, e entra na menarca, que é a primeira menstruação, além de ter todo aquele turbilhão de emoções, se você perguntar, ela vai falar, não, ser feliz não é isso aqui, porque eu tenho cólica, porque eu passo mal, porque eu isso, por aquilo. Mas vamos supor que essa menina que tá virando mulher já a partir dos 20 anos, 21 anos, 22, entra na fase adulta e engravida. Aí você vai perguntar, você está feliz? Você é feliz? Ela vai falar que sim. Então olha como é que de acordo com cada pessoa. Em primeiro lugar que a felicidade ela é muito individual, né? Eu trago essa ideia da felicidade, porque quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em coisas boas, né? E isso é o combustível de vida. É o combustível de vida realizar sonhos, buscar objetivos, estar bem, o sentimento, inclusive a psicologia positiva fala sobre o sentimento de bem-estar, e o que seria esse bem-estar, né? Só que tem um detalhe, nesses 8 grandes ciclos que eu acabei de dizer aqui para vocês, pense, dos nossos 0 anos, né, dos nossos pré-natal lá, da concepção, até o período de vida tardia, eu vou falar do período de vida tardia começando ali, né, que é a vida completa, até os 65. Quantas coisas vão acontecer? Quantos desafios? Quantos altos e baixos? Quantas perdas e ganhos? Eu gosto muito dessa palavra, né? O perdas e ganhos, inclusive, é uma ferramenta que eu utilizo aí com as minhas mentoradas, porque você consegue avaliar o quanto você vai perder e o quanto você vai ganhar com determinadas decisões, com escolhas que você faz na vida. Só que quando você não tem essa consciência, quando você não tem essa ideia do que está acontecendo, você vai tomando as decisões, vamos dizer assim, intuitivas, né? Ou porque você viu na vida do vizinho e deu certo, você vai fazer. Ou porque aquela mulher tomou aquela decisão e
você vai tomar também. Então, isso acaba não sendo muito pautado nas tuas decisões, nas tuas escolhas, no teu conhecimento. A importância do autoconhecimento vem justamente aí. E aí, tem muitas que vão estar preparadas para as perdas e ganhos, para os altos e baixos, para os desafios. E entenda, todos esses ciclos que eu falei cronologicamente, ele vai trazer mudança, né? Ele vai trazer mudança. Se a mulher ficar, por exemplo, tiver essa mudança da vida, da adolescência para a vida adulta, ela vai ter mudanças aí emocionais. Para a vida intermediária também. E toda mudança traz, vamos dizer assim a palavra, custo emocional. E os custos emocionais estão ligados ao que a gente acredita, ao que está ligado à nossa qualidade de vida, ao nosso bem-estar, como a gente sente as emoções nas mudanças de vida. E se a gente não está muito preparada, se a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com a gente, de alguma maneira ou de outra, isso acaba interferindo nas nossas decisões. Isso acaba interferindo nas escolhas, interferindo nos novos ciclos. Então veja bem, se são 8 grandes ciclos, faz essa linha de raciocínio. Se são 8 grandes ciclos, como que eu vou mudar a cada ciclo, que tem a ver com a minha idade cronológica, só que também a minha idade emocional, se eu não encerrei, se eu não fiz, se eu não cuidei, se eu não passei por aquele ciclo de vida assim estável, vamos dizer, não digo nem estável, mas de uma forma mais assertiva, de uma forma mais leve, né? Vamos supor, tem a ver com a questão de mudança de trabalho, por exemplo. Eu tô lá numa mudança de trabalho e eu preciso encerrar esse ciclo. Mas se eu encerrar de qualquer jeito, ou se de repente passar uma situação que eu sinta que eu não saí de lá bem, que eu fiquei com alguma questão, que ficou uma mágoa, ficou um ressentimento, ficou uma conversa maldita, dito por dito, né, como diz outro, se ficou algo assim que não foi conversado, resolvido, você já vai para um outro ciclo assim, né, receosa. Ou em relação a um relacionamento, quem passou de repente já por casamentos, por traições, por separações, olha quanto custo emocional que teve. Olha quantas dores que vêm envolvidas. E aí, é aquela história, né? Quanto mais coisas eu passo, quanto mais perdas na vida eu passo, mais forte eu fico. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A ponto de você chegar no momento dos ciclos da vida, de alguns ciclos da vida, que você vai falar assim, tá tudo bem. Eu me sinto feliz. Tá vendo a diferença? Eu sou feliz. Eu não dependo mais de estar no casamento daquela forma, ou estar morando em algum lugar, ou estar no emprego X, ou estar no lugar tal, ou estar na praia. Gente, claro, né? Praia, piscina, nesse calor, é tudo de bom pra relaxar. Você tem ali, né, libera endorfina, dopamina. É óbvio que para os nossos hormônios aí, realizar atividades de bem-estar liberam aí entusiasmo, liberam aí atividades, né, ações que nos deixam mais felizes. Mas não significa, né, que você não é feliz quando você está num momento, num dia a dia, num desafio de vida, por exemplo. Quando você está vivendo aí desafios da tua vida em relação aos ciclos que você está passando. E aí, por isso que eu falo sobre a questão de você entender esses 8 grandes ciclos, tá? Tá fazendo sentido? Vocês estão aqui? Então, e aí, essa abordagem sobre a felicidade, inclusive, é abordado de que a felicidade ela é uma certeza. Então, eu não preciso ter dúvida, eu não preciso estar numa situação para estar feliz. Eu tenho certeza. Só que, Roberta, mas aí eu tô passando por uma mudança de ciclo, tô passando por uma situação de desemprego, fui mandada embora, de perdi alguém da família, eu tô passando aí por uma situação de questão financeira, de separação, de traição, de filhos, alguma questão com filho, com alguém da família. E aí você tá me dizendo que mesmo assim eu vou estar feliz? Vai, se você entender que a felicidade é uma escolha, vai, só que isso normalmente, gente, acontece dentro desse período dos ciclos da mulher, quando ela está
no período de ciclicidade, principalmente, e no período de vida tardia, tá? Principalmente quando ela tá no período de vida tardia, que já é na idade completa, porque a pessoa fala assim, já vivi o que eu tinha que viver. Só que você vai esperar até os 65 anos para ser feliz? É claro que não, né? Não vai, ninguém. Eu preciso ser feliz agora, eu não sei o dia de amanhã. Eu preciso viver esse estado de felicidade ou buscar esse ser feliz hoje. Então tá vendo como influencia? Porque enquanto vivermos, vamos ter desafios na vida. A diferença é como você vai enfrentar esses desafios. Como você vai começar a encarar as perdas e os ganhos. Porque é bom os ganhos? Claro que são bons, é óbvio. Só que a gente não vive para sempre dentro do ganho. A gente não vive para sempre lá em cima, né? Podemos viver emocionalmente. E aí é uma escolha. Só que assim, gente, é óbvio que as emoções, elas são... elas oscilam, né? É óbvio. Só que assim, por mais que elas oscilam, se você tem esse conhecimento, se você tem esse autoconhecimento, por exemplo, eu sei que aquela situação me tira do sério. Aquela pessoa quando fala isso, ou uma louça na pia me deixa nervosa, né? Eu acredito que todas que estão aqui nem passam isso pela cabeça, porque já passou por essa fase. Mas tinha época que não podia ver uma louça na pia que já ficava nervosa. Então assim, você escolhe. É você que escolhe o que você vai fazer com a informação que você está recebendo. Inclusive, eu postei essa semana sobre uma frase sobre isso, né? Que é bem conhecida aí. O que você fez enquanto você não sabia era uma coisa. A partir do momento que você sabe que você tem um conhecimento de tomar decisões diferentes sobre as suas emoções, você literalmente respira, entende o que está acontecendo e fala, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou ser mais assertivo? Ou como eu vou lidar com essa situação sem sofrer? Ou diminuindo o sofrimento? Porque vai sofrer muitas vezes. Tem a ver com sofrimento, tem a ver com oscilação de emoção, tem a ver com ficar nervosa, e isso não são emoções negativas, não existe emoção negativa. São emoções que fazem parte da nossa vida, né? São emoções que oscilam. E claro, quanto mais estado, quanto mais emoções positivas, de alegria, que realmente geram aí bons hormônios no nosso cérebro, nos levam a ter mais ânimo, a ter mais realmente foco, entusiasmo, motivação, a começar alguma coisa e ir até o final. Enquanto eu não conseguir, eu gosto muito daquela frase que o pessoal fala bastante, que eu adotei pra mim mesmo, quando eu entendi o que eu queria, né? Não existe plano B, ou plano A dá certo, ou plano A dá certo, né? Quem que já ouviu essa frase? Ou então seja 1% melhor todos os dias. Tinha uma época que eu falava muito essa frase. 1% melhor todos os dias. Por quê? Porque é possível a gente ser o melhor por cento todo dia. É possível. Quando você avalia, você fala, puxa, ontem eu pensei isso, eu deixei de fazer aquilo, puxa, eu tô numa rotina de leitura de livros, de fazer uma rotina emocional e acabei esquecendo. Não, mas agora a partir de hoje eu não vou esquecer, vou colocar um despertador. Então você já está sendo 1% melhor. Porque você está criando mecanismos, estratégias, atitudes sobre você mesma para que você seja melhor 1% por dia. E também para que você faça o plano A dar certo. Mas tá tudo bem, Roberta, eu não tenho o plano A certo na minha cabeça. Então vai o plano B se não dá o plano A. Tá tudo bem. Por quê? Como eu falei aqui no começo dessa live para vocês, nós não estamos dentro de uma caixinha. Não estamos categorizados como caixinhas onde cada um entra numa caixinha do ciclo 1, do ciclo 2, do ciclo 3. Não, é claro que não. Só que é importante entendermos que ser feliz, buscar as realizações que nos deixam felizes, que nos fazem, nos dão a sensação de bem-estar, dentro de um período, né, cronologicamente falando, de 20 a 40 anos, de 41 a 65, é diferente de quando eu tô ali dentro dos meus 12 até os 20 anos, ou quando eu sou criança. Faz sentido? São diferentes, são momentos diferentes. E aí, no momento que você está hoje, então aí eu deixo essa reflexão e percepção, né, para que você olhe para você. Que idade, responda para você mesmo, que idade que você tem hoje? Dessa idade que você tem hoje, cronologicamente, né, qual a idade que você se dá emocionalmente, no seu estado emocional?
Porque quando eu falo estado emocional, é de repente assim, puxa, Roberta, mas às vezes eu faço tanta birra, mas às vezes eu quero tanto uma coisa enquanto eu não consigo, eu fico irritada, eu brigo com todo mundo. Será que isso é uma idade, tem a ver com a tua idade? Ou será que tem a ver com 10 anos, 20 anos a menos do que você tem hoje? Então, essa percepção, essa autopercepção dos teus comportamentos, essa autopercepção dos seus comportamentos é que vão fazer total diferença nessa autoavaliação. Porque se você percebe que você está com idade emocional de muito menos do que você tem, ou até que seja um ano, mas normalmente é menos, 10, 20 anos a menos do que você tem, perceba, significa que você está buscando algo que não faz sentido com o período que você está. E até porque você está dentro de uma transição, né? Muitas vezes dentro daqueles períodos que eu falei para você, mulher, que é a mulher cíclica, que é dos 21 aos 40 anos, ou que é a mulher em período de transição, que é a menopausa aí dos 40 aos 65 anos. Ah, então eu só vou ser feliz quando tiver 65 anos? Com certeza não. Vai depender de você entender agora onde você está, o que você precisa fazer para dar passo. Olha, daqui 5 anos, aonde você gostaria de estar? Quais sonhos você gostaria de ter realizado até lá? Com quem você gostaria de estar? Como você gostaria de chegar a 5 anos, né, da sua vida? Daqui 5 anos, estamos em 2024, com 2030, vou arredondar. Com 2030, em 2030, quando virar 2029 para 2030, como que você quer estar virando o ano? Nossa, Roberta, mas é muito tempo, não dá para pensar até lá. Não dá mesmo, né? Porque o nosso cérebro, ele realmente tenta ali nos poupar essa energia de não ficar fazendo tantos planejamentos. Mas não é planejar, mas é projetar. É uma visão assim, puxa, pelo menos um sonho mesmo. Olha, agora eu não tenho como realizar sonho, mas pelo menos acho que 5 anos, se eu colocar aí uma meta, uma organização, vai dar certo. Só que aí volta para aquela primeira questão. Quem sou eu? Que idade que eu estou? Como eu me comporto? Como eu me sinto diante de tudo isso, né? E também olhar aqui toda aquela base de aprendizado, de estrutura, né, dos nossos circuitos neurais começaram lá da nossa concepção até os 12 anos, até a terceira infância. Então, espero que vocês tenham anotado tudo. Para finalizar aqui, eu vou deixar aqui para você uma frase importante que é preciso ter resiliência, preciso ter paciência quando você percebe que você quer mudar, que você sente que é momento de mudar, né? Só que muitas vezes você ainda não sabe como mudar. E a mudança, ela vai acontecer, né? De alguma maneira vai acontecer. Se muda na nossa idade, quanto mais emocionalmente falando. E cada mudança, ela tem custo, né? E aí esse custo de vida, esse custo emocional principalmente, depende muito de como nós estamos, de como nós queremos viver até lá, né? Como nós queremos chegar até o próximo ciclo. E lembre-se que para que você passe por esses 8 grandes ciclos, muitos de nós já passamos, né? Claro, temos aí acima de 20, acima de 30, 40, 50 anos, já passamos aí para os 4 primeiros ciclos, por exemplo, os 5, 6 primeiros ciclos. Só que como eu quero ir para os próximos ciclos? Encerrando de forma mais calma, mais assertiva, mais leve, né? Porque se você vai para um ciclo sem encerrar o outro, isso também complica um pouco, né? É aquela história de deixar a porta aberta, só que de algo que você, de uma porta que você não quer mais voltar, que não faz sentido você voltar mais por aquela porta. Então, como você vai encerrar esses ciclos para que você fique 100%, fique com foco, fique pensando aí nos seus próximos 5 anos com essa realização de sonhos, com essa busca de felicidade, né? Espero que realmente você tenha virado o ano aí com esse pensamento de felicidade, por mais que está passando por momentos difíceis, por momentos aí de oscilações, né? De desafios, de perdas, de ganhos, né? Principalmente talvez de perdas, ou de outras questões que estão acometendo aí a sua vida, mas que você consiga fazer essa reflexão de falar assim, tá, daqui agora, que eu já tenho esse conhecimento, o que eu preciso fazer daqui pra frente? Como eu posso mudar a minha vida? Como eu posso mudar o estado que eu quero chegar para o próximo passo, para a próxima
ciclo para a próxima jornada, né, da minha vida. Faz sentido, pessoal? Tá tudo bem aí? Já vou encerrar, vou deixar uma frase aqui para vocês, que eu gosto de deixar uma frase que sempre tem aí sentido, né, com o que a gente fala, para que a gente entenda o quanto é importante fazer esse tipo de reflexão, de olhar, de busca, e que cada vez que temos um conhecimento, buscamos aí entender um pouco mais sobre a nossa vida, sobre bem-estar, né? E isso vai fazer sentido em tudo que a gente precisa para a nossa vida, né? Então, vou finalizando aqui com vocês. E a felicidade, como diz ali o Tal Ben-Shahar, que eu gosto muito de trazer a frase dele, que é aí o pai da felicidade lá em Harvard, né? Que é uma combinação de bem-estar espiritual, físico, relacional, emocional e intelectual. E se a gente consegue colocar todos esses pratinhos aí equilibrados, consegue colocar todos esses pilares da nossa vida de forma a nosso favor, vamos dizer assim, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente consegue passar para os próximos ciclos de uma forma muito mais leve e principalmente, né, mulheres, conseguimos aí dar passos rumo aos ganhos da vida, às realizações de sonhos, a enxergar o que nós queremos e não o que tá ali na vitrine do outro, como eu já trouxe para você. Muito obrigada por vocês que ficaram até agora. Se quiserem depois marcar aqui o Instagram, dizendo o que fez sentido aí pra vocês, vai ficar gravada essa live por uma semana, depois eu vou tirar aqui, não vou deixar mais gravadas essas lives. E você que é mulher que é de Curitiba, eu vou estar realizando um evento presencial no dia 27, sábado de manhã, lá na Unicesumar. Se você quiser estar nesse evento de inteligência emocional para mulheres, me manda um direct para que você entre no grupo, o grupo VIP das Mulheres Prosperidade Ativadas, para você saber e ter mais informações, tá bom? Uma boa noite, muito obrigada. Até quarta-feira que vem, esse mesmo horário, hein? Tchau, tchau!